Oi, tudo bem? Bem-vindo ao quarto vídeo do projeto TF Overflow. Hoje utilizaremos uma API para cadastro da pergunta. Mas antes, já peço sua inscrição aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos desse projeto. Bom, vamos aqui para o conteúdo então. Deixa eu abrir aqui o Figma, que é o design aqui, né, que a gente está desenvolvendo. Então, no vídeo anterior, a gente criou aqui esse formulário, né, para cadastro da pergunta, tá? Nesse vídeo, a gente vai ver como pegar esses dados, essas informações da pergunta, para cadastrar ela usando uma API, tá bom? Então, eu já vou abrir aqui o VS Code. Deixa eu abrir aqui o script. Então, esse aqui é o vídeo 3, né? Um detalhe aqui, ó, do vídeo anterior, tá? É que faltou adicionar esse return aqui, tá bom? Então, eu adicionei aqui esse return na função aqui, ó, formulário é válido, tá bom? Bom, então, nesse vídeo, aqui eu vou copiar esse conteúdo aqui, eu vou colar para a gente trabalhar aqui nesse vídeo, que é o vídeo 4, tá bom? Vídeo 4, tá? Todos os vídeos eu estou deixando disponibilizados aqui no GitHub, tá? GitHub, trilha front, deixa eu ver, repositórios, aqui é o projeto TF Overflow, tá? Então aqui para cada pasta tem um vídeo, tá bom? Aqui no YouTube. Então vou deixar o link aqui, ó, do projeto. Bacana? Bom, então vamos aqui para o projeto. Deixa eu abrir aqui o index.html, copy path, copiar caminho aqui, né, do index.html. Vou abrir uma nova aba, vou colar aqui o link. E aqui a gente tem, tá? Deixa eu dar um Ctrl+. Aqui a gente tem o nosso HTML, tá? O nosso projeto, né, com CSS já aplicado. Então, quando eu clico em perguntar, ele abre aqui esse formulário, tá? Com o título, a descrição, as informações da pergunta que a gente quer enviar, tá? Então, a ideia aqui é o usuário entrar com os dados, né? O título aqui, a descrição, marcar as tags. E quando o usuário clicar aqui em enviar, né, a pergunta, a gente gravar essas informações aqui do título, descrição, apelido e tags usando uma API, tá bom? A API que a gente vai utilizar vai ser essa daqui, ó, tá? Então, essa API aqui, a gente consegue usar ela para obter as perguntas, tá bom? Usando aqui o barra perguntas, tá? Esse daqui é o endereço base, né, da API. Depois desse endereço, né, depois do barra API, a gente pode pôr barra perguntas, né, para obter todas as perguntas. Então, se eu acessar aqui, ó, not found API, tá, barra perguntas, né? Faltou barra perguntas aqui, ó. Barra perguntas, tá? Ele retornou aqui um array vazio, né? Ou seja, não tem perguntas ainda cadastradas. A gente vai cadastrar nesse vídeo, tá bom? Essa API aqui, tá? Só para não parecer mágica, né? Tipo, da onde surgiu essa API, tá? Essa API foi eu mesmo que criei, tá bom? Usei esse serviço aqui, mock API. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Eu usei aqui esse serviço aqui, ó, mock api.io, tá bom? Deixa eu até abrir aqui para você ver.
E aqui, ó, eu criei aqui, tá, esse perguntas aqui, tá? E nessa API, tá, ela disponibiliza aqui, ó, esses métodos aqui, ó, que a gente chama, né, que é o get, né, para a gente obter as perguntas, né? Get no barra perguntas, tem no barra perguntas barra ID, né, que é quando a gente quer obter uma pergunta em específico. O post barra perguntas, que é para a gente criar uma pergunta, tá? O put aqui é para a gente atualizar uma pergunta e o delete para a gente remover, tá? Eu coloquei aqui um resuminho, tá bom? Então, toda API ela vai ter uma documentação, tá? Ela deve ter uma documentação. E é com base nessa documentação que o desenvolvedor front-end vai fazer uso dela, tá bom? Então aqui na documentação tem que estar detalhado todas as funcionalidades, né, que essa API disponibiliza, tá? Para a gente utilizar no front-end, tá bom? Então no caso aqui a gente vai utilizar esse post aqui, tá? No barra perguntas, tá? Então vai ser esse endereço aqui e aqui no final vai ter que ter um barra perguntas, tá? Então como é que a gente cria então uma pergunta, né, usando uma API, essa API no caso, né? A gente vai ter que fazer uma requisição post, né, no barra perguntas, passando a pergunta que a gente quer criar, tá bom? Então aqui, para isso, a gente vai usar essa função fetch, tá bom? Essa função fetch, eu falei sobre ela na série sobre JavaScript para iniciantes, tá bom? Então eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu já expliquei essa função nessa série, tá bom? Que está aqui no canal, tá? Então deixa eu até entrar aqui, ó, vou até ver aqui a série, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, em playlists, a série JavaScript para iniciantes. Aqui, ó. Vou até apagar esse var, que a gente já declarou aqui em cima, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Qual vai ser o valor total da compra? Deixa eu tirar aqui. Então, ó, tem esse vídeo 9 aqui, tá bom? Que eu falei especificamente sobre o fetch, ó, tá? Então, esse vídeo 9 aqui, vou até deixar aqui o link, tá? Vou copiar aqui, ó, do fetch, vou colocar aqui. Bacana? Bom, então, aqui, ó, a gente vai usar essa função, vou até copiar aqui. Deixa eu vir aqui, vou dar um F12, tá? Então, aqui eu já estou aqui no barra API barra perguntas, tá? Eu vou colar aqui o código que eu copiei lá da documentação aqui que a gente está seguindo, tá? Então, aqui, como que funciona, né, o fetch? Eu vou passar aqui o endereço, tá, da API, tá bom? API barra perguntas e vou especificar que o método vai ser post, tá? Então aqui, ó, na documentação ele fala, né, ó, que tem que ser post no barra perguntas. Então aqui, deixa eu voltar aqui. Então a gente está fazendo um post aqui, que é esse método, tá? No barra perguntas, tá bom? Esse header aqui, ó, é o que a gente basicamente é uma configuração, né, que a gente passa, né? São várias configurações, né, nesse header aqui, né? Uma delas é o content type, ou seja, o tipo de conteúdo que a gente vai estar enviando para o servidor. No caso aqui a gente está colocando que vai ser um application JSON, ou seja, ele vai usar o formato JSON para enviar a pergunta. Então a pergunta aqui, ó, que é essa parte aqui que está no body aqui, essa pergunta aqui, ó, ela vai estar em formato JSON, tá? É isso que esse header aqui tá querendo dizer,
tá bom? Isso aqui é importante porque quando chegar essa pergunta aqui, né, lá no servidor, ele vai saber que essa pergunta vai estar no formato do JSON, tá? Esse JSON também tem vídeo aqui no canal, tá, explicando como que ele funciona, tá? Mas é um formato de dado, tá? Então, esse trecho aqui, ó, é um JSON, tá? Então, o servidor vai saber que o content type é um tipo do JSON, que isso aqui é um JSON, e ele vai conseguir interpretar esses dados aqui, tá bom? Para criar efetivamente a pergunta lá no servidor, tá bom? Bom, bacana. Então, eu vou até copiar aqui, ó, essa parte aqui do JSON Stringify. Vou copiar, tá? Eu vou apagar aqui, ó, vou deletar o que está aqui. Só vou deixar essa informação aqui, vou dar um Enter. Opa, faltou um. Deixa eu apagar aqui de novo. Faltou um. Fechar aqui as chaves aqui. Aqui no final, aqui, né? Chaves não, né? O parênteses, tá bom? Vou dar um Enter. Então, observa, ó, que aqui esse JSON Stringify, ele simplesmente converte, né, esse objeto aqui, ó, JavaScript, né, numa string. Tá vendo? Aqui é uma string, ó, tá entre aspas simples, tá bom? Tá? Ele faz isso porque para a gente enviar a informação para o servidor, né, essa informação tem que trafegar, né, entre o cliente, que é o front-end, né, pro servidor tem que ser em texto, tá bom? Em string. Por isso que a gente converte aqui, tá? Aí quando chegar lá no servidor, né, ele vai ver, deixa eu apagar aqui. Ele vai verificar aqui essa propriedade aqui, ó, application JSON, ele vai saber que é um JSON. Aí ele vai converter essa string aqui, ó, que está no formato JSON, vai saber interpretar essa string para gravar a informação lá na API, tá bom? Bom, bacana. Então, esses dados que a gente da pergunta que a gente vai enviar para o servidor. E aqui, ó, a gente tem o que? A gente tem o título, né? A descrição, né? Como que a gente sabe que são essas informações, né, que a gente tem que enviar? Novamente, pela documentação da API, tá bom? Nesse caso aqui, ó, eu consigo ver por aqui, ó, tá vendo? Tem o título, ID, né, o título, descrição, num resposta, num visualizações, criado em apelido e tags. Essas informações estão todas aqui, tá bom? Essas informações. Bom, bacana. A única informação que não tem aqui, ó, se a gente voltar, é o ID, tá bom? O ID é o que identifica, né? ID é de identificador, o que identifica a pergunta, tá? Lá no servidor, na API, tá bom? Então, cada pergunta vai ter o seu ID próprio, tá? Vai ter um ID diferente cada pergunta, tá bom? Então, na hora de criar, né, a pergunta, a gente não passa o ID aqui, tá bom? A própria API vai criar um ID sequencial, tá? A gente vai ver quando a gente executar esse código aqui, tá? Então, bacana. Então, aqui a gente passou o endereço da API e aqui algumas configurações, né? Como segundo parâmetro aqui da função fetch, né? A função fetch tem o primeiro parâmetro, que é o endereço da API, né? Aqui, como segundo parâmetro, ele recebe aqui esse objeto aqui, ó, que a gente tem várias informações, né? O método post, algumas informações no header e aqui a pergunta em si, né? Que a gente quer gravar, tá? Quando a gente fazer essa requisição aqui para gravar a pergunta, se der sucesso, a gente vai cair nessa função aqui, ó, nesse den aqui, vai ser executado essa função, tá? Uma vez que ele executou essa função aqui, ele vai verificar aqui, ó, se a resposta, né? Então aqui, ó, nesse
nesse fetch aqui, né, a gente faz a requisição, né, sai do servidor, do front-end, desculpa, a requisição sai aqui do Chrome, no caso, né, do navegador, que representa a camada client, né, que é o front-end. A requisição sai do front-end, chega aqui na API, né, que é aqui essa API, tá, que seria o servidor. O servidor vai tratar essa requisição, né, então ele sabe que o usuário, né, está fazendo uma requisição para criar uma pergunta, tá? Está usando o método post, sabe que também é um JSON, né, que o usuário está enviando, né, que o front-end está enviando. Então ele vai pegar esse JSON, vai interpretar ele, né, vai gravar, tá, esse JSON lá no servidor, tá bom? Pode ser em um banco de dados, pode ser em arquivo, tá bom? E aí essa API, depois que fez todo o processamento, gravou a pergunta, né? Ele vai retornar a resposta para o front-end aqui, tá bom? Aí essa resposta ele retorna aqui nesse parâmetro, tá? Então nesse parâmetro, né, primeira coisa que a gente vai verificar é se a resposta está ok. Ou seja, a resposta está ok significa que o servidor recebeu a requisição, tá bom? E ele foi processado com sucesso, né? Em seguida aqui, ó, tem esse response JSON, tá? Então da resposta aqui que o cliente recebeu, ele vai transformar, né, essa resposta que está em texto puro em JSON. Aí esse JSON vai ser retornado aqui, ó, tá? Nesse segundo DEM aqui, tá bom? Então é aqui que a gente tem a pergunta, né, retornada efetivamente. Se der algum erro, tá? Ele vai retornar aqui embaixo, ó, nesse cat, tá bom? Então ele vai dar um console.log aqui. Vamos ver aqui na prática. Eu vou dar um enter aqui, tá bom? Ó, a gente vê aqui em cima, ó, que inicialmente não tem nenhuma informação lá gravada. Vou dar um enter. Ó, bacana. Então aqui a gente vê que ele retornou aqui, ó, já a pergunta. Então ele caiu aqui, ó. Então passo a passo, né? A gente mandou aqui, então executou o fetch nesse endereço lá. Então chegou lá no servidor, né? Ele devolveu aqui um response. Ele está perguntando se não deu ok, se deu algum erro, ou seja, não deu erro. Então ele entrou aqui, retornou, converteu um JSON, né? Esse texto, né, que veio do servidor, converteu aqui em JSON e retornou aqui, ó, nesse parâmetro aqui, ó, pergunta. Então esse pergunta já é esse JSON que foi feito aqui o console.log, tá? Então isso que está aqui, ó, é esse console.log aqui, tá bom? Bacana. Agora vamos ver aqui se ele retornou, ó. Vou dar um enter aqui, ó. Vamos ver se ele retorna aqui os dados, né? Ó, que bacana, ó. Como criar uma tag via JavaScript, né? Deixa eu diminuir o zoom. Então aqui estão todas as informações, tá bom? E o ID aqui, ó, ele retornou o ID 1, tá? Na verdade ele criou esse ID 1, tá bom? Bacana? Bom, então é isso. A gente já está criando, tá, dados lá no servidor, tá bom? Então aqui a gente já está conseguindo fazer o post, tá? Bacana. Agora vamos fazer o seguinte: a gente vai usar aqui, ó, esse fetch, tá? Vou copiar ele aqui, ó, lá no nosso projeto, tá bom? Então vamos aqui no projeto. Deixa eu abrir aqui o JavaScript, né? Então aqui qual que é a ideia, né? Deixa eu voltar até aqui no design.
quando o usuário clicar em enviar, no botão enviar, tá? A gente coletar as informações da pergunta e usar o fetch, tá? Para gravar essas informações na API, tá bom? Bom, bacana. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou apagar aqui da API, tá? Deixa eu apagar aqui. Isso daqui só eu tenho acesso, tá bom? Aqui, essa parte aqui dentro da API. Ó, eu apaguei. Então, se eu voltar aqui, ó. Deixa eu dar um F5. Ó, agora não tem, tá um array vazio, tá bom? Porque aqui a API, ela retorna uma array, né? Aqui no barra perguntas. Deixa eu ver se dá para aumentar. Em que cada elemento do array é uma pergunta, é um objeto, tá bom? Bom, bacana. Então, vamos voltar aqui no JavaScript, né? Então, aqui ó, no JavaScript, a gente tem aqui ó, no evento de submit, né, do formulário, ou seja, quando clicar no botão enviar, né, aqui a gente tem as informações aqui do formulário, né, que o usuário digitou, né, que é o título, descrição, até as tags, né, HTML, CSS e JavaScript. Aqui faltou o apelido, né? Faltou o apelido, tá? Faltou a gente colocar aqui o apelido, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar sem o apelido, tá? No final eu coloco aqui, tá bom? Então, a gente pega as informações, né, que o usuário digitou, aí aqui a gente faz a validação, né? Se o formulário é válido, ele entra aqui, né? E chama aqui a API, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui ó, o trecho de chamar a API. Aqui, ó, tá bom? Ó, só colei aqui, ó. Opa, tá exatamente aqui aqui é a mesma chamada, tá? O mesmo método do fetch, tá? Que a gente fez no console, tá bom? Só que aqui, ó, ao invés de colocar aqui diretamente aqui, né, o título, eu vou pegar aqui agora do título, né? Então aqui vai ser tag título ponto value, tá bom? E aqui vai ser também, ó, vou apagar. Deixa eu apagar aqui. Então aqui vai ser tag descrição ponto value. Tá, e esse número de respostas e visualizações inicialmente é 0, tá bom? Então a gente vai deixar como 0, tá? Aí depois, mais para frente, a gente vai fazer a funcionalidade de responder, tá? As perguntas. Aí sim a gente vai incrementando esse valor aqui, tá bom? Então, criado em, vou deixar aqui a data de hoje, tá? Só que no JavaScript, tá? A data, por padrão, tá? Aqui a data segue assim, ó, mês, tá? No caso aqui é setembro, tá? 09. Depois aqui, ó, o dia, tá bom? Que é 11. E por último aqui o ano, tá bom? A gente vai deixar dessa forma aqui, tá? Vou colocar manualmente, mas a ideia depois é a gente fazer de forma dinâmica, tá? A gente fazer um código aqui JavaScript para ele mesmo pegar a data, né, e a hora, tá bom? Que foi criado, tá? Aqui eu vou deixar a hora também, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 18h30 e 10 segundos, tá bom? E aqui o apelido, né? O apelido eu não estou pegando, tá? Vou deixar Maria. E aqui as tags. Então, as tags a gente vai ter que formatar ela, tá?
Porque a ideia aqui é a gente colocar as tags, gravar elas lá na API, separando por vírgula, tá bom? As tags, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro aqui vamos fazer o mais simples, tá? Vamos só gravar da forma que tá. Depois vamos ajustar aqui a parte aqui do criado em, tá? Para criar essa data aqui de forma automática. Vamos ajustar aqui o apelido, depois as tags aqui, tá bom? Bacana, deixa eu só identar aqui. Bacana. Então, uma vez que a gente fez aqui a requisição, ele vai retornar sucesso, né? Aqui, tá bom? Ou erro, ele cai aqui, tá bom? Então, se for... deixa eu ver aqui. Aqui, ó, vamos ver aqui esse tag formulário pergunta. Tá certo. Então, se for sucesso, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse trecho de código aqui, ele vai esconder o formulário, tá bom? Então, aqui o que ele... Deixa eu voltar aqui, né? Ó, aqui no nosso design. Então, uma vez que o usuário digitou aqui as informações, né? Se o formulário está validado, né? E o usuário clicou aqui no botão enviar, né? Então, a gente vai verificar. Se for sucesso, a gente vai sair dessa tela aqui, né? Ou seja, a gente vai sair aqui desse formulário e vai voltar aqui para essa tela aqui, né? Do fundo aqui, que seria essa tela aqui, ó. Tá bom? Se tiver erro, tá? Algum erro, ao acessar a API, a gente vai ter que mandar uma mensagem aqui para o usuário, tá bom? Informar uma mensagem aqui para o usuário, dizendo que houve algum erro, né, na comunicação com o servidor para ele tentar novamente, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu recortar aqui, ó, Ctrl X nessa parte que oculta o formulário. A gente só vai ocultar o formulário se tiver sucesso, ou seja, se cair aqui, ó, tá? Nesse DEM aqui, tá bom? Bom, bacana. Bacana. Se tiver algum erro, tá? A gente vai ter que exibir uma mensagem, né? Que basicamente é esse trecho aqui, ó, né? Esse formulário é válido. Isso, então se der erro, né? Ele cai aqui, ó, tá bom? Então, se der erro, aqui a gente vai escrever uma mensagem, né? Aqui a gente pode colocar aqui, ó, até esse erro que vem de parâmetro, né? Pode colocar assim, ó, ocorreu um erro na requisição. Ocorreu um erro na requisição. Ou assim, ocorreu um erro, né? E aqui na frente a gente coloca o erro, tá bom? Que ocorreu. Bacana? Deixa eu ajustar aqui. Vamos ver se está tudo certo aqui. Bacana, acredito que esteja tudo certo. Tá? Vamos testar então? Tá? Então vamos voltar aqui. Deixa eu acessar aqui, vou dar um F5 aqui, tá bom? Bacana, vou clicar em perguntar. Então aqui título, vou colocar assim, ó, como criar uma tag em JS, em JavaScript, tá? Aqui na descrição, como criar uma tag em JS, sou
iniciante, obrigado, tá bom? Aqui o apelido seria Maria, tá? Mas a gente não está tratando ainda, e nem aqui os campos do formulário. Primeira coisa, vamos deixar o formulário inválido, tá bom? Vou clicar em enviar, ele deve validar aqui o formulário. É necessário preencher todos os campos e indicou aqui o campo que está inválido. Então, vou marcar o HTML, vou clicar em enviar. Ó, bacana, né? Então, aqui ele saiu, né? Ou seja, aparentemente deu ok e ele fechou a janela, tá? Vamos verificar aqui, então, ó, na API, se ele realmente gravou essa informação. Ó, que legal, ele gravou, tá vendo? Ó, o título, como criar uma tag em JS, ó, descrição, como criar uma tag em JS, sou iniciante, número de resposta 0, visualizações 0, criado em 9/11/2022, né? Aqui na hora, apelido Maria, as tags que a gente colocou lá e o ID 1. Bacana? Então já está funcionando aqui a nossa integração, né? A integração do front-end com o back-end, que nesse caso é uma API, tá bom? O back-end aqui é uma API, certo? Bom, bacana. Agora, vamos só ajustar essa questão aqui Mas antes de ajustar a questão da data aqui, né, das tags, vamos simular um cenário de erro, tá bom? Na API, para ver se ele exibe aqui, ó, tá um erro, tá bom? Aqui em cima na mensagem. Então, vamos voltar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou, em vez de perguntas aqui, eu vou tirar esse S do TAS para ficar perguntar, né? Então, ele deve retornar erro, tá bom? Porque aqui a gente está chamando aqui o endereço errado, tá? Ou seja, o correto é perguntas e a gente agora está chamando com pergunta. Então, vamos ver, vou fazer um teste. Então, vamos voltar aqui, eu vou atualizar, vou dar um F5, tá? Perguntar. Aqui, ó, título, T, vou colocar só para testar, ó, apelido, HTML, vou clicar, primeiro aqui eu vou tirar o HTML para ver se ele está validando, ó, ele valida primeiro, né, antes de chamar a API, eu vou marcar aqui o HTML, vou clicar em enviar, ó que bacana, então aqui ele vai falar, ocorreu um erro, requisição chegou no servidor, mas o servidor retornou com o erro, e aqui ele fala qual foi o erro, tá? Not found. Esse not found, ou seja, não encontrado, é justamente porque o servidor, né, não encontrou essa funcionalidade, vamos dizer, né, esse barra pergunta, porque o correto é barra perguntas. Então aqui o FET fez essa requisição aqui lá para o servidor, tá bom? No barra pergunta. Né? E o servidor, essa requisição chegou no servidor, tá bom? E o servidor, ele retornou um response não ok, tá? Ou seja, chegou lá no servidor, mas o servidor não retornou com erro, ele caiu aqui nesse if, tá bom? E aqui a gente pegou o response status text, tá bom? Que é justamente esse erro aqui, ó, not found, que chegou lá do servidor, tá? Que o servidor enviou aqui para o front-end, tá? Então, quando a gente dá esse throw aqui, ó, a gente dá verificou que não tá ok, né? Aí deu um throw. Quando a gente dá esse throw, ou seja, lançar, né? Isso daqui é de lançar uma exceção. Exceção é qualquer trecho de código, é como se fosse um erro, né? Como posso dizer, é um comportamento não esperado, tá? Então, seria uma exceção. Então, aqui ele soltou uma exceção. Quando a gente solta essa exceção aqui, ó, ele nem passa aqui por esse DEN, ele já vai direto aqui no cat, aqui, ó, embaixo, tá?
Aí foi aqui que ele exibiu aqui, ó, o error. Esse error aqui, ó, que está aqui como parâmetro, é justamente essa string aqui, ó, que a gente passou no throw, tá? Então, deu throw aqui, tá? Com essa string aqui, né? Essa string é exatamente esse error aqui, tá? E aqui a gente colocou o error aqui, ó, na tag mensagem que a gente tem lá no HTML, tá? E colocou ocorreu um erro, dois pontos, né? E concatenou aqui com o erro que a gente recebeu como parâmetro, tá bom? Aí ele exibiu aqui em vermelho, tá? Então, se a gente... Então, bacana, a gente simulou um erro da API, tá bom? Aqui a gente errou aqui, ó, deu not found, não encontrou, né? Esse caminho aqui. E se a gente errar o nome do servidor, né? Ou seja, ao invés desse nome aqui, ó, mock API, vou colocar mock AP só. Como se a gente estivesse errando o site mesmo ali, o servidor, né? O endereço do servidor. Ou seja, essa requisição ela não vai nem chegar lá no servidor, porque o endereço aqui do servidor está errado, tá? Esse mock ap.io não existe. O que existe é o mock api.io, tá? Então vamos ver como é que se comporta aqui o tratamento de erro. Vou dar um F5 aqui, ó, né? Então vou clicar em perguntar, vou colocar o título T, D, apelido, marcar aqui a tag, vou clicar em enviar. Então, ó, que legal aqui, ó. Então retornou aqui, né, o erro, só que agora o erro é diferente, ele deu type error, né? Ó, failed to fetch, ou seja, ele falhou, o fetch falhou, por quê? Porque o servidor está errado, né? Então nem chegou lá no servidor, esse servidor não existe, tá bom? Bom, bacana. Agora sim, vamos tratar aqui a questão aqui do criado em, tá? Aqui eu até deixei, vamos ver como é que funciona a questão da data aqui no JavaScript, tá? Vamos voltar aqui no console. Aqui, tá? Então, para a gente criar uma data aqui no JavaScript, a gente faz assim, a gente dá um new date, tá? Isso daqui é uma classe, né? Aqui new date, e aqui a gente forma a data que a gente quer, tá? Se a gente não informar parâmetro, só dar new date, eu vou dar um enter, tá? Ele aqui já cria com a data e o horário atual, tá? Que no caso aqui é 11 de setembro, né? 11 do 9 às 20h53 e 0 segundos, tá bom? Se eu der o new date de novo, ó, aqui ele mudou os segundos, né? Então 20h53 e 18, tá? Horário padrão de Brasília, tá? Para a gente criar uma data, né, sem ele pegar a data atual, a gente pode informar aqui via parâmetro, tá? Então, por exemplo, vamos colocar assim, ó. A gente pode até, ó, 1/1/2022, né? Então, aqui 1 de janeiro, tá? De 2022. Como a gente não informou o horário, então ele deixou aqui como 0, tá? Só que um detalhe aqui importante, ó, se a gente der um new date, vamos colocar aqui a data de hoje, ó. Então, é 11/9. Se eu der um enter, olha o que acontece, ó. Aqui ele criou como 9 de novembro, ou seja, 9/11, né, de 2022. Só que a gente queria, na verdade, né, era 11/9, né, de setembro de 2022. O que acontece é que o JavaScript aqui, ó, ele espera aqui, ó, nesses primeiros 2 dígitos, o mês, tá? Ele espera o mês. Nesses outros dois aqui, ó, ele espera o dia, tá bom? E nesses 4 últimos, o ano, tá? Então, se a gente quiser aqui, ó, criar um date, né? Vou até criar numa variável, let data,
né? Se a gente quiser criar aqui, ó, um date de 11/9, então a gente vai criar aqui, ó, 9, né? Mês 9, dia 11 de 2022, tá? Aí se eu der um Enter, ó, aqui eu vou digitar a data, vou dar um Enter. Então aqui ele, agora sim, ó, tá? 11/9, que é setembro, tá? September, né? Que tá em inglês aqui, ó, September, que é setembro, tá? E aqui o horário que a gente não informou, tá? Mas o horário a gente pode informar. Vou até apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, a gente pode informar o horário aqui, tá? Vamos dizer 19:40 e 13 segundos, né? 19 horas, 40 minutos, 2 pontos, né? 13 segundos. Então, se eu der um Enter, ó, então aqui ele cria com a hora, tá bom? Bom, bacana. Então, dito isso, tá? A gente, aqui no caso, a gente vai gravar lá na API, aqui, ó, essa data aqui em cima, no formato que o JavaScript está esperando, né? Em vez de a gente gravar 09/11, né? Dia 9 do mês 11, a gente vai gravar primeiro aqui, ó, o mês 11, e aqui vai ser o 09, tá bom? De 2022, tá? Aí, eu criei aqui, ó, algumas funções, tá? Criei duas funções, tá? Que é o obter data atual, tá? Que ele já pega aqui, ó, dá um new date, tá? E aqui ele já formata, né? Ele pega aqui ó, o dia com esse get date, o mês, o ano, a hora aqui, ó, o minuto, o segundo. Só que aqui ele já formata aqui, ó, no formato que o JavaScript espera, tá? Então, com mês, barra dia, barra ano, tá bom? Aí aqui, ó, vou até copiar aqui essa função. Eu vou voltar aqui, vou apagar aqui, deixa eu fechar aqui também. Eu vou colar aqui essa função, obter data atual, tá? Vou dar um Enter. Então, aqui, ó, se eu chamar a função, obter data atual, der um Enter, tem algum erro aqui. Data atual formatada. Ah, não, aqui está errado, né? Vou até arrumar aqui direto aqui na documentação, ó. Data atual string, aqui está diferente, né? Não existe essa variável que eu vou colar aqui para arrumar. Então, ele vai retornar aqui essa data. Vou aqui copiar. Então, aqui ele retorna a data em string, né? Então, obter data atual. Então, aqui se eu der um Enter, ó, então aqui ele já retornou aqui, ó, 9, mês 9, tá? Barra dia 11 do ano de 2022 e aqui o horário, tá? Aqui ele retornou como string, tá bom? Porque a gente vai gravar no banco como na API como string, tá? Então, tem esse obter data atual e eu deixei um aqui também, ó, que é o obter data formatada, tá bom? Deixa eu vir aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu colar aqui a função, tá? Esse obter data formatada, ele vai receber aqui, ó, como parâmetro um new date, tá bom? E ele vai converter aqui, ó, para string, só que usando aqui o dia, mês e ano normal que a gente está habituado, tá bom? Então, se eu digitar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, copiar, obter data formatada e passar aqui um new date, né? E aqui eu dar um Enter, né? Date is not defined. Ah, tá, que aqui esse date não existe, né? É objeto date. Deixa eu apagar aqui.
Vamos arrumar aqui diretamente aqui, ó. Então, objeto date, tá? Porque aqui é um objeto, né? Está recebendo um new date. Deixa eu só arrumar aqui. Bacana, vou copiar aqui. Voltar aqui, vou colar, vou dar um enter. Agora eu vou chamar aqui, né, com new date. Aí, ó, que bacana. Então, aqui ele já formatou, tá bom? Aqui no... Usando aqui, ó, agora o dia, o mês e o ano, tá bom? No que a gente tá no formato que a gente tá habituado, tá? Eu fiz isso daqui, ó, esse obter data formatada vai ser útil quando a gente for aqui, ó, exibir aqui esse horário aqui, ó, tá? A data aqui, né? A data, né? E o horário, tá bom? Na listagem aqui, tá? Mas por enquanto a gente nem vai utilizar ele, tá bom? Bom, bacana. Então agora vamos fazer o seguinte, a gente vai utilizar esse daqui, né? Ó, obter data atual, né? A gente vai utilizar lá no nosso projeto. Vou colocar aqui uma função, né? Deixa eu colocar aqui por último. Então, obter data atual, né? Ele vai retornar uma string, né? No formato do JavaScript, tá? Que é para a gente gravar lá na API. E é justamente ele que a gente vai usar aqui, ó. Obter data atual, tá bom? Bacana? Vamos ver se já está funcionando. Vamos voltar aqui. Vou dar um F5, clicar em perguntar, título 1, D, apelido A data, vamos clicar aqui. Ah, tá, a gente tem que arrumar aqui, ó, correr um erro, né? API, colocar o I aqui, né? Mock API. Por isso que deu esse erro aqui. Vou dar um F5, perguntar, T1, descrição D, A, marcar aqui, vou clicar em enviar, bacana. Então, aqui já aparentemente deu certo. Vou dar um F5 aqui para ele atualizar. Ó, bacana. Então, aqui ele inseriu aqui, né, a segunda pergunta, né, de ID 2. Vamos ver aqui o criado em. Ó, que legal. 9/11, né? 9 de... né? Setembro, né? Do dia 11 de 2022, às 9 horas, né? 21 horas, 2 minutos e 28 segundos. Tá bom? Bacana. Então, tá funcionando essa parte, tá? Essa outra parte aqui, ó, do obter data formatada, eu vou usar ele num próximo vídeo, tá? Quando a gente for fazer essa segunda parte aqui da listagem, tá? Das perguntas, tá? Essa lista aqui de perguntas que a gente vai usar aqui nessa data e hora aqui, tá? Inclusive aqui teria que ter os segundos aqui, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. Bom, bacana. Agora vamos aqui ajustar, vamos voltar aqui no nosso projeto para a gente pegar aqui o apelido, tá bom? Então aqui, ó, tag descrição, né? Aqui vamos voltar então aqui no HTML, vamos ver aqui o apelido. O apelido aqui ele está usando ID, tá? Então para a gente obter então o apelido, a gente vai colocar o name, né? Apelido, tá? Porque esse name aqui, ó, que tem apelido, a gente vai usar aqui no JavaScript, né? Para colocar aqui, ó, o ponto apelido, né? Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, tag apelido, né? E aqui, ó, a gente vai tag formulário ponto o que a gente ponto o valor que a gente colocou lá no name, que foi apelido, tá bom? Esse ponto aqui, ó, depois da tag
formulário, né, que a gente, essa tag formulário é a tag formulário mesmo, aqui do HTML, tá? Essa tag form aqui, tá bom? Depois que a gente está com ele em mãos, com essa tag em mãos, a gente dá ponto e o name do elemento, né? Que no caso aqui, ó, o name do apelido, né, do campo apelido, é apelido mesmo, tá? Tá, o ponto apelido lá não é do ID e nem do class, tá? É do name aqui, tá bom? Isso é importante. Bom, bacana. Então, uma vez que a gente está com a tag apelido, basta a gente vir aqui, né, e substituir, né, tag apelido.value, tá bom? Aí, antes de testar, tá, já vamos partir aqui para esse tags aqui, ó. Aqui vamos fazer o seguinte, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as tags aqui, ó, que o usuário marcou, né, que estão checadas, né? Deixa eu mostrar aqui no próprio projeto. Tem que pegar as tags que ele marcou. No caso aqui, se ele marcou HTML e CSS, a gente tem que gravar lá na API HTML, CSS, né? Então a gente teria que gravar lá, ó, HTML, CSS, que foi o que ele selecionou lá no front-end, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Tá? A gente vai criar uma função que faça isso, tá? Deixa eu identar aqui. Opa. Identar e deixar esse espaço aqui, tá? Para deixar mais claro que esse bloco de código, né, ele está dentro aqui dessa função, tá bom? Então, vamos criar aqui uma function obtain tags selecionadas, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui, ó? A gente vai estar aqui vamos ver aqui como é que a gente faz, né? Então, cadê? Aqui. Então, a ideia é que eu vou colocar, então eu vou chamar aqui, ó, obtain tags selecionadas e eu vou passar aqui como parâmetro as tags, né? Então, tag HTML, que é o elemento mesmo, tag HTML é a tag do HTML mesmo, tá? Que a gente obteve via JavaScript. Então, a tag CSS e a tag, aqui a tag JavaScript, tá? Então, aqui a gente passou as três tags como parâmetro. Só vamos ajustar lá a função. Aqui ele tem que receber também aqui os três parâmetros, né? É o que a gente vai verificar, né? Assim, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se tag HTML.checked, né? Esse checked aqui ele vai retornar verdadeiro, true ou false, tá? Então aqui, ó, se tag.checked, ou seja, se true, né, ele vai cair aqui. Eu poderia fazer assim, né? Se checked é igual a true, né, ele cai aqui. Vou até fazer assim, mas a gente pode até simplificar, tá? Deixando só assim, ó. Tá bom? Vou fazer assim, talvez fique mais claro, tá, para você. Bom, vamos então, ó, se igual a true, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter que armazenar, né? Quer dizer que se igual a true, quer dizer que ele selecionou essa tag HTML. A gente vai fazer o seguinte, ó, let, né? Tags selecionadas é igual. A gente vai iniciar aqui essa variável como vazia, tá bom? E aí, se ele selecionou a tag HTML, então agora essa tag selecionadas, ele vai ser igual a tag HTML
aqui, deixa eu dar uma olhada. Aqui a gente pode colocar como HTML, né? HTML, vírgula, tá? E aqui a gente faz aqui, ó, embaixo, mesma coisa para o tag CSS, tá bom? Ó, se tag CSS está marcada, então aqui, ó, a gente vai colocar a tag selecionadas, né? Mais o CSS, vírgula. Aqui tem uma questão dessa vírgula aqui, né? A gente tem que tomar cuidado, mas vamos seguir aqui, ó. Então, e aqui por último, tag JavaScript, né? Selecionada, então tags selecionadas, JavaScript, tá? Aqui, ó, vamos para deixar padronizado, vamos colocar aqui também, ó, da mesma forma, né? Mais HTML, tá? E aqui, agora a gente tem que tratar essas vírgulas, né, para ficar certinhas, né? Como é que a gente pode fazer? Vamos ver aqui. A gente pode deixar dessa forma, assim, ó, tá? HTML, tá? JavaScript. Esse último aqui, tá? Ele não precisa da vírgula aqui depois, né? Esse aqui precisa, porque se ele é o último, né? Então o CSS aqui já vai ter CSS vírgula, aí JavaScript. Porque a gente vai usar essa vírgula aqui, ó, para quando tiver assim, ó, aqui, né? Deixa eu voltar aqui em cima. Quando tiver aqui, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Se tiver aqui, ó, HTML, CSS, a ideia é a gente conseguir depois quebrar na vírgula aqui, ó, né? Separar aqui na vírgula para a gente conseguir identificar, né, o HTML e o CSS identificar para a gente saber aqui depois, ó, qual que a gente tem que exibir, tá bom? A gente pode fazer isso até de uma forma mais simples, né? Deixa eu pensar aqui. A gente pode fazer assim, ó. Em vez de usar vírgula, deixa eu pensar. Acho que dessa forma tá bom, né? HTML, vírgula. Se for só HTML e CSS, né? Vai ficar assim, né? Ó. Vai ficar HTML, vírgula. Aí depois CSS, vírgula. Vai ter uma vírgula a mais aqui, né? Mas não tem problema, tá? A gente pode deixar assim mesmo, tá bom? Ou a gente poderia fazer assim, ó. A gente poderia fazer assim, ó. C, para deixar bonitinho, tá bom? C, vamos colocar aqui tags selecionadas é igual a vazia, ou seja, se aqui é igual a vazio, quer dizer que ele não entrou aqui, né, ó, no tag HTML, ou seja, não está selecionado o tag HTML. Então, se é vazio,
Se é vazio, pensar. Bom, aqui vai começar a complicar muito, né? Vamos deixar dessa forma, tá? Não tem problema. Aqui eu vou até deixar assim, ó, tudo da mesma forma, tá bom? No mesmo padrão. Bom, então vamos ver se está funcionando. Deixa eu voltar aqui. Então vou colocar aqui a chamada da função. Bacana? Bom, vamos ver lá então se está funcionando. Então F5, perguntar, título T2, descrição D, tags, vou selecionar aqui uma tag só, o HTML. Aliás, vamos colocar HTML e JavaScript, tá bom? Enviar, bacana, enviou. Vou dar um F5 aqui, ó. Então, nas tags aqui, ó, vamos ver, ó, tags. Não, aqui ele inseriu tags 3, né? Ou seja, a própria API, quando a gente informa alguma coisa que não está correta, né, algum valor, ele mesmo cria, né? Aqui ele não criou corretamente, tá? O criado em aqui, ó, mês setembro, né, 9/11, aqui está correto. Apelido foi o A que a gente colocou. Deixa eu voltar aqui no código. Apelido tag.value. Eu não reparei. Vamos ver aqui se o apelido está certo. Vou colocar aqui, ó, T3, D1. Colocar D3, A3. Tags. Vou colocar aqui, ó, HTML, JavaScript. Bacana. Vou dar um F5. Tag A3. Então tá, o apelido tá ok. Só vamos ver aqui o que ocorreu aqui na parte do obtém tags, tá? Obtém tags selecionadas. Vamos ver aqui embaixo. Tags selecionadas. Ah, tá, faltou dar um return aqui, né? A gente pegou aqui as tags selecionadas, só que não retornou elas aqui embaixo, tá bom? Vamos voltar aqui. Deixa eu dar um F5, perguntar, T4, D4, A4, HTML e JavaScript, enviar. Deixa eu dar um F5 aqui. Agora sim, ó, HTML e JavaScript, tá bom? Bacana? Bom, legal então, né? Bacana, então aqui a gente já fez a funcionalidade aqui, né, da gente criar uma pergunta usando a API, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Bom, acho que era isso que eu tinha, tá? Bacana. Então, só para confirmar aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui. Tá na parte aqui interna aqui, né, da API, ó. Vou dar até um data aqui, ó. E aqui a gente consegue ver que realmente está lá no registrado, tá bom? Esse último aqui que a gente colocou. Deixa eu aumentar aqui. Tá? Então, o último aqui que a gente colocou tá aqui, né? Ó, HTML e JavaScript. Deixa eu voltar aqui. Bom, então é isso. A gente viu bastante conteúdo aqui, né? Espero que você tenha gostado, tá bom? Deixa a sua dúvida aqui nos comentários, tá? Que eu respondo assim que possível, tá bom? Bom, te espero então nos próximos vídeos, tá? Agora que a gente já fez a criação da pergunta, né, usando a API, nos próximos vídeos a gente vai fazer a tela de listagem, que é essa tela aqui, ó, tá bom? Das perguntas, né? Então, uma vez que a gente já cadastrou as perguntas lá na API, tá? Agora a gente vai
obter essas perguntas lá da API e depois exibir aqui nessa listagem, tá? Onde cada item aqui, ó, da lista é uma pergunta, tá bom? Que foi retornada da API. Bom, é isso. Até a próxima. Um abraço. Até mais.